No sertão rachado pelo sol, uma velha amarrada num angico gritou até a voz rasgar. Mas o próprio filho a deixou ali, servida viva para a onça pintada que rondava o gado. Quando Lampião encontrou o rastro de sangue e percebeu que aquilo não era ataque de bicho, mas crime de sangue, jurou em silêncio. O homem que entregou a própria mãe ao mato ia pagar com a vida. E pagar do jeito que o sertão entende justiça. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Os gritos rasgavam o silêncio como faca amolada. Um lamento fino, desesperado, que parecia não ter dono. Até que Lampião puxou a rédea do cavalo e fez o bando parar de supetão. Virgulino ergueu o braço em sinal de silêncio e até os cascos dos animais ficaram quietos, como se soubessem que alguma coisa ruim estava se desenrolando por ali. «Vixe Maria, que desmantelo é esse?» murmurou um dos cangaceiros, ajeitando a cartucheira no peito. O som vinha cortado pelo vento seco, ecoava entre as pedras e sumia de repente, como alma sendo puxada para longe. «Oxente, isso não é grito de bicho, não», disse outro encabulado. «Isso é gente pedindo socorro». Lampião estreitou os olhos. Ele conhecia cada canto daquelas caatingas entre Nazaré e Floresta como conhecia as linhas da palma da mão. Aquele tipo de grito não era coisa comum. Era dor de verdade. Dor que vem da garganta de quem sabe que vai morrer. Ele desceu do cavalo com um movimento firme, tirou o chapéu de couro e olhou o rastro no chão. Aperrei o ouvido. Alguém tá em ruim danado. O chão mostrava pegadas fundas, marcas de arrasto, como se alguém tivesse sido puxado contra a vontade. E mais adiante, manchas escuras, secas no barro duro. «Sangue velho, não é de agora», disse Virgulino, passando o dedo e cheirando. «Tem coisa errada aqui». Os homens mais próximos já estavam inquietos. «Macho, véi, não gosto disso, não. Esse grito parece de alma penada», comentou Zabelê, ajeitando o mosquetão nas costas. Mas Lampião não acreditava em assombração sem antes ver o corpo. Ele caminhou na frente, rápido, decidido, e o bando vinha atrás, feito uma ruma de sombras camufladas entre chique-chiques e mandacaros. O vento soprava quente, levantando poeira que ardia no olho. O cheiro era estranho, uma mistura de couro queimado, sangue seco e suor de gente assustada. Quando chegaram perto da área mais fechada, um dos cangaceiros apontou. «General, olha ali!» Entre dois angicos retorcidos, havia pedaços de pano rasgado e marcas de unha na casca do tronco. Lampião aproximou-se devagar, tocando o tecido. Era um pano simples, daqueles usados por velhas do sertão para cobrir o ombro ou a cabeça. «Isso aqui não caiu sozinho, não», murmurou a voz baixa, mas firme. «Alguém foi amarrado aqui». O vento trouxe outra coisa, um cheiro forte de urina e medo. Lampião se aproximou mais e viu profundos sulcos no chão, feitos pelos pés de alguém tentando resistir. «Ave Maria, que diabo fizeram aqui?» Ele se abaixou, tocou o barro, observou as marcas com olhos de rastreador. «Isso aqui é nó de peão que amarrou. Nó justo, nó de quem tinha pressa e maldade». Zabelê examinou umas pegadas grandes perto do tronco. «General, olha isso!» Lampião se aproximou. As marcas eram enormes, redondas, fundo no barro. «Onça pintada grande, bicho pesado», disse ele medindo o passo. «E não veio atrás de comida natural, veio atraída. Isso aqui foi preparado, feito armadilha viva». Os cangaceiros se entreolharam, arrepiados. «Eita peste! Que cabra safado faz uma coisa dessa?» Lampião não respondeu.
Ele andou mais uns metros e encontrou um pedaço de corda rompida, com fios de algodão ainda tensionados. Depois, achou um chinelo rústico, pequeno, claramente de mulher idosa. Ele virou o objeto na mão com expressão dura. A bichinha era velha e estava viva quando botaram aqui. Quem fez isso é filho de rapariga dos grandes. Ao redor, apenas silêncio. Os urubus voavam alto, descrevendo círculos como se esperassem mais carne. Lampião sentiu o estômago embrulhar quando percebeu um detalhe ainda mais cruel. Marcas de arrasto iam do tronco até uma moita distante, onde o chão estava revirado, misturado a pelos de onça e sangue fresco demais para ser antigo. A cena deixava claro que a onça tinha atacado a vítima e arrastado pela vegetação num arrasto desesperado. Era crueldade demais até para os padrões do sertão duro. "General, será que a velha era da região?" perguntou Jararaca, encabulado. Lampião não respondeu de imediato. Ele caminhou devagar, examinando o que restava de rastros, até que encontrou outra pista. Uma pequena medalhinha de São Francisco, presa num pedacinho de pano. Ele a ergueu e seus olhos mudaram. "Essa medalha aqui? Reconheço esse tipo de artesanato. É feito lá para as bandas da Baixa do Juá. Isso me diz que a velha era do lado de lá." Os cangaceiros ficaram inquietos. A Baixa do Juá era terra de gente pobre, matuto simples, mas honrado. "E quem dali teria coragem de botar própria mãe como isca?" perguntou Zabelê, cuspindo no chão. "Nem beato doido faria isso." Lampião fechou a mão sobre a medalha. "Alguém fez, e não foi por doença nem acidente. Isso aqui é maldade de gente ruim mesmo. Gente que não vale uma buchada estragada." A tensão aumentou quando eles encontraram pegadas frescas indo embora da cena, largas, marcadas fundo, sinal de homem grande, pesado e que saiu correndo depois do ataque. "Fugiu feito matuto medroso. Deixou a própria mãe para o bicho comer", disse um dos homens, indignado. Lampião analisou o formato da sola da bota deixada na areia. Um padrão específico, com corte lateral usado só por poucos fabricantes da época. "Eu conheço essa arrumação. Essa bota só vende em 2 vendas de floresta e uma de serra talhada. E só quem compra é fazendeiro metido a coronel." A conclusão veio como pedrada. Esse cabra danado entregou a própria mãe para a onça. O bando inteiro ficou em silêncio. Alguns fizeram sinal de cruz sem pensar. Era perversidade demais até para o sertão acostumado com fome, seca e morte. Lampião guardou a medalhinha no bolso e disse com voz baixa, carregada de fúria contida: "Se avexe não, minha velha. Quem fez isso vai pagar. E vai pagar do jeito que o sertão gosta." Ele montou no cavalo, endurecendo o olhar na direção do rastro. "A gente vai seguir essas pegadas até achar o dono." E assim, o bando de Lampião se ergueu como uma ruma de sombras armadas, avançando pela caatinga atrás de um homem que tinha ultrapassado qualquer limite de humanidade. As lanças do sol já caíam inclinadas, mas ninguém ali pensava em parar. O sertão tinha assistido a uma injustiça grande demais, e Lampião não deixava crime assim sem resposta. Quando Virgulino puxou o lenço para proteger o rosto do vento, seus olhos brilharam com dureza. Ele sabia que aquilo não era caça nem vingança simples, era julgamento. Não era por dinheiro, por disputa de terra ou por bravata de coronel. Era por honra, por sangue de mãe. E enquanto o bando seguia o rastro do assassino pelo meio do mato seco, o silêncio do sertão parecia segurar o fôlego, como se esperasse o que estava por vir. Lampião cavalgava na frente, firme, decidido, e atrás dele vinha o peso da justiça que o povo pobre não tinha. O rastro seguia adiante, cada vez mais fundo na caatinga, e o bando acompanhava sem desviar. Eles já sabiam que, ao final daquele caminho, encontrariam um homem que tinha escolhido virar monstro. E Lampião não costumava deixar monstros vivos.
O rastro levou o bando até uma vereda mais aberta, onde a caatinga dava espaço para um caminho antigo de boiada. As pegadas do assassino ficaram mais claras na terra batida, denunciando o passo largo e pesado de quem se achava dono de tudo. Lampião olhou em volta, reconhecendo pela cabeça os caminhos da região. Aquela estrada de chão seco seguia direto em direção às bandas de Serra Talhada, onde morava um dos fazendeiros mais falados do pedaço. Dentro da cabeça de Virgulino, o nome apareceu sem esforço: Faustino Araújo, caba da peste rico, língua venenosa, mão pesada com pobre. Enquanto cavalgavam, o bando comentava em voz baixa. Um falava da velha, outro da medalhinha de santo, outro da onça. Mas no fundo, todos sabiam que o que mais pesava ali não era o bicho, era a maldade do homem. Meu irmão, para entregar a própria mãe assim, o cabra tem que ser desmantelado dos juízos, murmurou Zabelê. Jararaca completou. Fi de rapariga desse jeito não devia nem ter nascido, Ave Maria. Lampião seguia calado, pensando. Conhecia bem o tipo. Faustino vinha de família antiga, dono de boiada grande, casa com azulejo importado e mesa cheia na sala de jantar, enquanto um mói de gente vivia de farinha seca e resto de carne salgada no fim do terreiro. Era o tipo de coronel de meia tigela que adorava aparecer na frente do padre, dar esmola na igreja em dia de festa, mas chutava a criação de pobre que entrasse por engano na cerca dele. Anos antes, ainda moço, Virgulino já tinha ouvido falar de Faustino nas feiras de gado de Vila Bela. Diziam que o homem ganhava dinheiro fácil, comprando bezerro barato de retirante, passando necessidade e vendendo no dobro do preço em pesagem de beira de rio. Gostava de jogar baralho, apostar em corrida de cavalo, dar lapada de cachaça, até deitar no chão rindo. Mas nos bastidores, a conversa era outra. Peão que atrasava serviço levava peia braba. Mulher de colono que olhasse torto para o patrão era chamada de rapariga na frente de todo mundo. Velho adoentado era mandado embora para não dar despesa. Esse cabra invocado acha que dinheiro compra até céu, pensou Lampião, ajeitando o chapéu enfeitado de moedas. Agora resolveu pagar as contas sacrificando a própria mãe. Aí não tem reza que dê jeito. O caminho seguiu até o começo da tarde, quando o bando avistou à distância uma casa grande branca recortando o horizonte, cercada de juazeiros e alguns mandacaros mais antigos. Era a fazenda de Faustino. Dali dava para ver o curral, a fumaça fina saindo da cozinha, o movimento de vaqueiro indo e vindo. Tudo parecia em paz, como se nada tivesse acontecido. E isso foi o que mais irritou Lampião. Ele fez sinal para o grupo parar atrás de uma elevação de pedra. Ninguém ia chegar de peito aberto. Ali, no miolo do sertão, só era doido quem queria morrer cedo. Se avexe não, cabras. A gente não vai entrar feito abestado, não, disse, olhando cada um nos olhos. Esse matuto pensa que manda em tudo, mas hoje vai aprender que tem homem mais duro do que ele nessas bandas. Enquanto o bando esperava camuflado entre a vegetação, Virgulino deixou a mente voltar um pouco no tempo. Lembrou das conversas em feira de gado, gente cochichando que Faustino andava perdendo boi para onça, pintada havia meses. Falavam que ele xingava o bicho na beira do curral, prometendo que um dia ainda ia pendurar a pele do animal na parede da sala, do lado do quadro de Nossa Senhora da Conceição. Também diziam que, de uns tempos para cá, o fazendeiro vivia reclamando de dinheiro curto, de preço de couro, de atravessador ganhando em cima. Em dia de missa, ele se sentava na primeira fila, bem alinhado, com terno de linho e sapato engraxado, oferecendo nota alta no ofertório, como se Deus tivesse preço. O povo cochichava. Eita, gota serena, olha lá o pé de cana fingindo ser santo. Mas ninguém falava alto. O medo de perder serviço, de levar chumbo ou de ficar sem terra era grande. Lampião conhecia essa arrumação. Coronel rico apertado por dívida era bicho perigoso.
Quando o dinheiro começava a sumir, sempre tinha alguém mais fraco que pagava a conta. Mas usar a própria mãe como isca, isso ultrapassava qualquer coisa que ele já tinha visto. Danado, nem cangaceiro no mais bruto se mete num troço desse, pensou, sentindo uma revolta fria subir pelo peito. Ele precisava de certeza. Era homem de braço duro, mas não era injusto. Antes de meter bala, queria saber se aquele rastro realmente levava até Faustino. E se tivesse levado como parecia, queria entender como um sujeito chegava ao ponto de amarrar a mulher que lhe botou no mundo num angico no meio do nada. Enquanto a tarde caía devagar, um vaqueiro magro saiu pelo portão lateral da fazenda, segurando um balde e um pedaço de rapadura. O bando observou em silêncio. Lampião fez um gesto rápido. Zabelê e Jararaca deram a volta, arrodeando por trás da vereda e sumiram entre os xique-xiques. Poucos minutos depois, deu para ouvir um cochicho, um tropeço, e o rapaz foi trazido cambaleando, com a boca tapada e o olho arregalado. Botaram o matuto de joelho numa clareira pequena, longe da vista da casa grande. Lampião se aproximou tranquilo, mas com um olhar que pesava mais do que chumbo. Num se aperreie, bichinho. Se falar a verdade não leva a peia, não, disse, firme. Só quero saber de uma coisa. Quem foi que saiu dessa fazenda ontem de tarde, levando uma velha amarrada num jumento? O vaqueiro ficou branco. Os olhos se encheram d'água. Não diga que não sabe, não, que eu já vi rastro e já juntei os pedaços, continuou Virgulino. Eu achei a medalhinha dela, achei o chinelo, achei sangue espalhado. Eu sei que alguém daqui levou a coitada pro mato. Quero só o nome. O rapaz tremeu, olhou para os lados, engoliu seco. Não estava diante de qualquer cabra. Estava frente a frente com um homem que o sertão inteiro chamava de caba arretado, o rei do cangaço. Qualquer mentira ali podia custar caro. Foi o patrão, seu Lampião, confessou por fim, a voz quase sumindo. Foi seu Faustino mesmo. E eu fui junto, mas não sabia que ele ia fazer aquilo, não. Juro por Deus. O bando se entreolhou, invocado. Oxente, o maldito levou a própria mãe? Perguntou Jararaca, cheio de nojo. O vaqueiro assentiu, com lágrimas escorrendo. Ele disse que era para dar um susto, que a velha vivia arengando com ele, chamando ele de cabra safado por causa das dívidas, das raparigas, dessas arrumação de jogo e fuxico. Eu fui na besteira. Amarramos ela no angico, ele jogou sangue de cabra no chão e disse que ia ficar vigiando de longe para matar a onça na hora que ela chegasse. Fez uma pausa, engolindo o choro. Mas quando o bicho veio, eu vi seu Lampião. Vi de longe. A onça avançou e ela gritou: meu filho, me ajuda. Ele não atirou, não. Ficou só olhando. Depois correu feito quem viu o cão e me mandou calar a boca. Disse que se eu abrisse o bico, me matava e dizia que fui eu que inventei tudo. Tô lascado. Não sei nem se volto vivo pra fazenda. Lampião ouviu sem interromper. O rosto cada vez mais fechado. Dentro dele, uma mistura de nojo e decisão se ajeitava. Agora não era mais suspeita. Era verdade nua, crua e imunda. Ele respirou fundo, virou para o bando e disse apenas: pronto, tá explicado. Olhou de novo para o rapaz. Se eu quisesse, te deixava estendido aqui agora, que tu ajudou no serviço. Mas tu é matuto besta, foi na conversa do patrão, se lascou, mas ainda tem chance. O vaqueiro tremia inteiro. Se a Vexe não, eu não vou te matar, continuou Lampião. Mas tu vai fazer um negócio para mim. Vai voltar para a fazenda, camuflado, fingindo que não viu nada e vai deixar esse homem se achando seguro. Em pouco tempo eu volto. E quando eu chegar, quero ele inteiro, para olhar na cara antes de decidir o fim. O rapaz só conseguiu balançar a cabeça, ainda apavorado. Lampião mandou soltá-lo. Zabelê o empurrou de leve. Corra, macho, antes que eu mude de ideia. Quando o vaqueiro sumiu na vereda, tropeçando no chão seco, o silêncio voltou a tomar conta da caatinga.
Lampião ajeitou as cartucheiras, passou a mão no bigode e encarou a fazenda ao longe. Agora não era só questão de honra. Era acerto de conta entre o sertão e um homem que tinha cuspido no próprio sangue. Ele subiu no cavalo devagar, sentindo o couro ranger. "Se preparem, cabras", disse, com a voz baixa, mas firme. "Hoje à noite, essa casa grande vai conhecer o que é justiça de verdade." A noite desceu sobre a caatinga sem pedir licença. Um breu quente, grosso, daqueles que parecem abafar até o pensamento. Lampião e o bando estavam escondidos num descampado, observando a fazenda de Faustino, como onças esperando o bote. O vaqueiro que confessara o crime já havia voltado tremendo para casa. E agora, tudo estava quieto demais por lá. Quietude assim, no sertão, é sempre aviso. Lampião manteve os homens abaixados entre as pedras. Só o brilho fraco da lua escapava entre as nuvens, iluminando o terreiro lá embaixo. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o barulho da própria respiração. Zabelê se aproximou, sussurrando: "General, tem algo estranho. Não vejo vigia nenhum rodando o terreiro. Parece tudo camuflado demais." Lampião franziu o senho. Ele está desconfiado, mas não sabe de onde vem o perigo. É assim que os covardes dormem, com medo de tudo. Jararaca, deitado no chão com o ouvido colado à terra, levantou a mão devagar. "General, ó o barulho! Tem cavalo andando lá atrás, perto do curral." Lampião olhou para o lado da cocheira. Uma sombra passou, rápida, leve, talvez um vaqueiro, talvez outro jagunço. Não dava para ver direito. O maldito Faustino tinha feito arrumação ali dentro. Ele não era burro, devia ter dobrado a vigília. Mas Lampião não tinha pressa. Justiça feita com sangue quente vira vingança. Justiça feita com sangue frio vira sentença. E ele queria sentença. Virgulino esperou até que o vento mudasse de direção, trazendo cheiro de fumo aceso da varanda da casa grande. Ele reconheceu o cheiro de cigarro grosso, fumado por gente nervosa. Faustino estava acordado, talvez remoendo os atos, talvez com medo da onça que não matou, talvez temendo o próprio remorso. Mas remorso não faz morada em homem ruim. Lampião sabia o tipo. Remorso só aparece quando o perigo chega perto. Ele se aproximou dos seus homens. "Escutem bem, hoje não tem tiroteio. Não tem arruaça, não tem mói de bala perdida. Vamos entrar como sombra. Só quero o cabra que fez a desgraça. O resto não tem nada comigo, desde que não se meta." Os cangaceiros assentiram em silêncio. Eram homens acostumados ao perigo, sabiam andar sem fazer ruído, sabiam respirar devagar, sabiam matar e sabiam, principalmente, esperar. Com gestos precisos, Lampião dividiu o grupo em 3. Uma parte iria pelo lado do açude seco, outra pelo curral, e ele, com 2 homens, pelo caminho da frente, mas em completo silêncio, arrodeando pela sombra dos juazeiros. Eles avançaram como se o chão fosse vidro. Nenhum galho quebrou, nenhuma pedra rolou. A distância até a casa grande parecia dobrar naquela escuridão abafada. O terreiro era enorme, cheio de restos de carroça, mói de madeira e ferramentas espalhadas. Tudo era sombra. O céu carregava nuvens pesadas, escondendo a lua, deixando o ambiente ainda mais encoberto. Lampião fez sinal para Jararaca parar e apontou uma figura na varanda. Era Faustino, sentado num banco pesado de madeira, segurando uma espingarda de 2 canos no colo. Ele olhava para o nada como se procurasse respostas em algum canto escuro. Zabelê sussurrou: "General, o cabra está invocado. A roupa dele está amarrotada, parece que não dormiu." Lampião observou com atenção. Faustino estava inquieto, as mãos tremendo, o pé batendo no chão de madeira. Era como se cada estalo da noite cutucasse a consciência dele. O medo deixava claro que ele sabia que tinha feito merda grande. Virgulino respirou fundo e pensou: "Agora tu sente o peso que tua mãe sentiu."
Ele fez sinal para os outros ficarem na retaguarda. Depois se levantou, inteiro, visível, imponente, e deu 2 passos à frente, surgindo como visão. A luz fraca da varanda bateu no chapéu bordado de Lampião, refletindo as moedas como olhos brilhando no escuro. Faustino pulou da cadeira. Vixe! Nossa Senhora! Ele gaguejou, levantando a espingarda. É o Lampião! Virgulino não recuou. Caminhou mais um pouco até ficar a poucos metros do alpendre. Abaixe essa arma, Faustino. Senão morre sem nem saber por quê. A voz dele cortou o ar como aço. Faustino estava trêmulo, mas tentou sustentar a valentia. Não venha com graça, cangaceiro. Isso aqui é minha casa, meu terreiro. Lampião deu um sorriso curto, sem humor. E tua mãe, era o quê? Tua cozinha? Teu curral? A espingarda escorregou das mãos de Faustino. Ele empalideceu. Quem lhe disse essa mentira? Zabelê saiu da sombra como fantasma. Mentira coisa nenhuma, cabra safado. Tu amarrou a velha no angico, tu viu ela gritar e fugiu mais rápido que preá no espinho. Faustino recuou até bater com as costas na parede da varanda. Eu só queria pegar a onça. O bicho estava acabando com meu rebanho. Lampião deu mais um passo, devagar, firme. Rebanho tu compra outro, dinheiro tu arruma, mas mãe não se compra em feira. Tu deixou a velha rezando sozinha, pedindo ajuda com a voz acabando, e tu rindo. Faustino começou a chorar, soluçar mesmo, agarrado ao batente da porta. Eu não queria, foi na raiva. Lampião suspirou fundo, mas não com pena. Era a respiração de quem decidiu a sentença. Tu não queria, ele repetiu, a voz calma, mas cortante. Então por que não amarrou um bezerro no lugar? Por que não botou um carneiro? Por que escolheu tua mãe, seu desgraçado? O silêncio esmagou o ambiente. Faustino não respondeu. Nem conseguiria. Então Lampião concluiu. Porque dentro de tu só tem sujeira. E sujeira o sertão limpa. Fez um sinal com a mão. Zabelê e Jararaca surgiram, pegando Faustino pelos braços antes que ele fugisse. Me larguem, seus fuxiqueiros do inferno. Cala a boca, caba safado. Zabelê rosna. Tu vai gritar mais ainda, já, já. Eles arrastaram Faustino para fora da varanda. Lampião caminhou atrás com passos firmes, sem pressa, como juiz que sabe que o veredito já está escrito. O fazendeiro ainda tentava negar, espernear, gritar por ajuda, mas ninguém saiu da casa, ninguém veio do curral, ninguém correu para salvá-lo. Quem trabalhava ali sabia o que ele tinha feito, sabiam que justiça estava chegando, sabiam que era merecido. Faustino olhou desesperado ao redor. Cadê meus homens? Cadê meus vaqueiros? Lampião respondeu seco. Correndo ou rezando para não ser confundido contigo. Ele deu um leve aceno de cabeça. Levem ele para o terreiro. E assim fizeram. Faustino foi arrastado pela terra dura, chutando poeira, tonto de pavor. O terreiro, que horas antes parecia tão tranquilo, agora parecia altar de julgamento. E Lampião, de pé, observando como quem vê a verdade se revelar, sabia que aquilo era só o começo. O terreiro estava parado, silencioso, como se a própria noite tivesse prendido a respiração para ver o que ia acontecer com Faustino. Os cangaceiros empurraram o fazendeiro até o centro do espaço aberto, onde apenas o pó fino e seco do sertão se acumulava. Faustino tropeçou, caiu de joelhos e levantou as mãos tremendo. O suor escorria pelo rosto dele, misturado à poeira, formando lama nas bochechas. Lampião caminhou até ele devagar, o chapéu projetando sombra sobre o rosto duro, impossível de ler. Parou bem na frente do fazendeiro e observou, não apenas com os olhos, mas com o peso de quem já tinha visto injustiça demais na vida. Levante, cabra, disse Lampião com voz baixa, quase suave. Num gosto de falar com o homem ajoelhado. Faustino tentou ficar de pé, mas as pernas tremiam tanto que ele tropeçou de novo. Zabelê o segurou pelo colarinho e puxou como se fosse um saco de farinha. Bota esse desmantelado de pé que o general tá mandando.
rosnou Zabelê. O fazendeiro ficou finalmente ereto, mas cambaleando. Ele abriu a boca para falar, mas Lampião levantou a mão e o fez calar imediatamente. A autoridade de Virgulino tinha peso de pedra. Não precisa inventar história, disse Lampião. Eu não quero teu chororô, nem tua reza torta. Só quero entender uma coisa. Por qual motivo tu fez o que fez? Faustino piscou rápido, engoliu seco, olhou em volta como quem procura uma saída. Não encontrou. Foi a necessidade, seu Lampião, ele disse trêmulo. A onça estava matando meu gado, estava acabando comigo, estava me deixando na miséria. Lampião o interrompeu com um gesto impaciente. Miséria? Miséria é o que vive o povo que tu maltratava, cabra safado. Tu tem terra, tem boi, tem casa grande, tem vaqueiro te servindo e vem falar de miséria? Faustino engoliu o choro. A velha ficava atrapalhando tudo, seu Lampião. Meu Deus, ela me xingava, me humilhava na frente dos peões, dizendo que eu não prestava, que eu era ruim, que Deus ia me castigar. Lampião deu um leve sorriso de canto. Oxente, e ela mentiu? Os cangaceiros riram baixo, mas o som não era de alegria. Era um riso frio, daqueles que nascem na raiva. Faustino respirou fundo, tentando recompor alguma dignidade que nunca teve. Eu só queria que ela parasse de me infernizar. A onça apareceu, eu estava cheio de raiva. E Lampião se aproximou mais, tão perto que Faustino quase recuou. Não adianta se explicar, macho véi. Raiva não é desculpa para entregar tua mãe para morrer daquele jeito. A voz de Lampião ficou mais pesada. Aqui no sertão, mãe é sagrada. Até cangaceiro respeita mãe. Faustino baixou o olhar derrotado. Lampião então virou-se para seus homens. Amarre ele, ordenou, do jeito que ele amarrou a velha. Jararaca e Zabelê não hesitaram. Pegaram o fazendeiro pelos braços e o arrastaram para um tronco grosso de angico no canto do terreiro. A árvore, velha e retorcida, parecia ter sido feita especialmente para aquele momento. Num! Pelo amor de Deus! Gritava Faustino, chutando poeira. Eu não sou bicho! Zabelê deu-lhe um tapa que ecoou seco. E tua mãe era o quê, seu abestado? Era bicho? Era coisa? Os cangaceiros o encostaram no tronco e amarraram seus pulsos com corda de sisal. Firme, mas não para ferir. Lampião observava cada nó, cada puxão de corda, com o mesmo silêncio de juiz em tribunal improvisado. Aperta mais, disse Lampião. Ele tem que sentir o peso do que fez. Quando terminaram, Faustino estava preso como um condenado, prestes a ser julgado pelo próprio sertão. Lampião deu alguns passos para trás e o encarou. Agora tu vai me ouvir calado, disse Virgulino, porque chegou tua hora de encarar a verdade. Faustino fechou os olhos, soluçando. Me perdoe, seu Lampião, eu estava doente da cabeça. A velha me tirava do sério. Se cale, cortou Lampião, numa explosão rápida de voz. Que doente nada. Tu é só ruim mesmo. O silêncio voltou, pesado. Lampião respirou fundo, e quando falou de novo, sua voz era mais grave, mais direcionada, mais perigosa. Tu sabe quem achou tua mãe? Faustino abriu os olhos devagar. Quem? Eu, Lampião respondeu. Eu vi o sangue seco no chão. Vi a medalhinha dela caída, vi o rastro do bicho arrastando. E tu não sabe o que mais eu vi? Eu vi a coragem dela. Mesmo amarrada, mesmo morrendo, ela chamava teu nome pedindo ajuda. Faustino desabou, chorando alto como criança. Meu Deus, eu não queria. Queria sim, Lampião rebateu. Queria tanto que ficou escondido rindo enquanto ela gritava. Faustino tentou negar, mas a voz dele sumiu. Lampião continuou. Tu acha que a gente do cangaço é ruim? Pois saiba de uma coisa, nenhum do meu bando faria isso, nem no pior dia da vida. Zabelê bateu no peito. Arretado é ser homem, num é ser monstro.
Lampião então se aproximou do fazendeiro amarrado, tirou a medalhinha de São Francisco do bolso e a mostrou. Reconhece isso? Faustino fez que sim, tremendo, pois ela segurou isso aqui com força até o último segundo. A fé dela era maior que tua vergonha. Lampião virou as costas e caminhou alguns passos, olhando a fazenda, o curral, a escuridão. Quando voltou a falar, sua voz estava serena, mas dura como pedra. Agora tu vais sentir um pouco do medo que ela sentiu, e depois eu decido teu fim. Faustino arregalou os olhos. Vai me entregar para a onça? Lampião virou lentamente, olhando-o nos olhos. Onça é bicho justo, não mata por maldade, mata para comer. Tu matou por covardia. Virgulino se aproximou, encarou o fazendeiro de perto e disse: não se preocupe, que tua sentença vai ser de homem para homem. Mas antes, tu vai esperar. Vai sentir o peso do sertão olhando para tu. A lua apareceu atrás das nuvens, iluminando o terreiro. O vento quente levantou a poeira. Lampião fez um sinal discreto para seus homens. Vamos dar tempo ao cabra pensar nos pecados. E o bando se afastou em silêncio, deixando Faustino preso à própria miséria, cercado pela noite e pelos olhos invisíveis do sertão que observam tudo, sempre. Faustino ficou ali, amarrado ao tronco de angico, respirando ofegante e tremendo como cabrito recém-nascido. A noite avançava lenta, carregada de um silêncio que parecia zombar dele. O vento seco soprava do lado do curral, trazendo cheiro de couro, de poeira velha e de fumaça de fogão a lenha. Em cada assobro do vento, ele encolhia o corpo como se esperasse que alguma fera surgisse da escuridão. Lampião e os cangaceiros estavam a poucos metros dali, escondidos entre moitas, observando tudo sem pressa. Não era descuido, era cálculo. Virgulino queria que Faustino sentisse o mesmo desespero que a mãe dele sentira. O abandono, a escuridão, o medo do sertão. General, o cabra vai se mijar todo daqui a pouco, murmurou Zabelê, ajeitando a cartucheira no peito. Deixa, respondeu Lampião. O tempo faz o serviço que a bala não faz. Jararaca soltou um riso curto, quase sem som. Nunca vi um coronel desse tamanho tremendo igual um bichinho. Caba safado não aguenta um silêncio, completou o outro. Queria ver ele aguentando o que fez com a velha. Lampião permaneceu quieto, mas atento. Seu semblante era firme, quase inexpressivo, carregando aquela calma perigosa que todo homem do sertão reconhece. Por dentro, porém, ele lembrava da cena que encontrara mais cedo. O tronco, as marcas de luta, o sangue seco, a medalhinha de São Francisco. Lembrava também da velha voz rouca ecoando imaginariamente na cabeça, gritando por ajuda que nunca veio. Era impossível não se revoltar, mesmo para um homem acostumado a injustiças. Depois de algum tempo, Lampião decidiu que era hora de avançar. Ele ergueu a mão e fez sinal para os homens o seguirem. O grupo se aproximou do terreiro sem fazer barulho. Faustino o viu surgindo das sombras e começou a tremer ainda mais. Pelo amor de Deus, seu Lampião, gritou ele, a voz falhando. Me solte! Eu juro que me arrependi. Lampião parou a poucos passos dele e olhou fixamente. Arrependido tu ficou foi agora, quando sentiu o peso do castigo chegando. Antes, tu estava rindo da desgraça da tua mãe. Faustino baixou o rosto choramingando. Eu não sabia o que estava fazendo. Estava desnorteado. Não minta para mim, cortou Lampião. Tu sabia muito bem. E tu achou que ninguém ia descobrir. Zabelê se aproximou, bufando de indignação. General, esse desmantelado tá enganando até ele mesmo. Esse aí só pensa em dinheiro, em boi e em cachaça. Lampião levantou o dedo, fazendo sinal para que Zabelê parasse. Virgulino se aproximou tanto de Faustino que o fazendeiro chegou a virar o rosto, com medo. Tu tinha dívida, né?
Perguntou Lampião, a voz baixa e cortante. Dívida com atravessador, com jogo, com agiota. Faustino engoliu seco. Tinha sim, mas isso é da vida do homem. Não, rebateu Lampião, isso é da vida de caba frouxo. Os cangaceiros riram, mas sem alegria. Era riso de desprezo. Lampião continuou. Eu ouvi nas feiras. Tu vivia metido em jogo, apostando gado que não tinha, fazendo fiado na venda, devendo a meio mundo em serra talhada. Faustino começou a suar frio. É verdade, é verdade. E quando a onça apareceu pegando teus bezerros, tu viu oportunidade. Pensou, se eu matar o bicho, paro de perder dinheiro. Tá errado? Faustino balançou a cabeça. Tava certo, tava certo. Lampião se inclinou para frente. Então por que não usou um bode, um carneiro, um bezerro doente? Faustino abriu a boca, mas as palavras não saíram. Eu vou te dizer, completou Lampião, porque tu não quis perder nenhum tostão. Porque tua mãe, para tu, não valia um tostão furado. O silêncio caiu de novo, pesado. Jararaca cuspiu no chão, com nojo. Isso não é homem, isso é peste. Lampião respirou fundo e olhou para a casa grande da fazenda. As janelas estavam escuras. Nenhum vaqueiro, nenhuma cozinheira, ninguém se atrevia a intervir. O povo dessa casa não vai mover um dedo para salvar tu, disse Lampião. Porque todo mundo aqui te conhece, sabe que tu trata gente pior que boi. Faustino soluçou. Eu posso arrumar o dinheiro que o senhor quiser. Posso entregar gado, posso dar terra. Zabelê interrompeu. Olha aí, general, até na hora da morte o cabra só pensa em dinheiro. Égua, que sujeito repugnante, murmurou outro. Lampião ergueu o dedo e calou o bando com um gesto. Dinheiro nenhum paga crime de sangue, e muito menos crime de mãe. A frase caiu como um martelo. Faustino começou a tremer mais ainda, a voz falhando desesperada. Eu posso mudar, eu juro, eu... Não jura nada, Lampião cortou. Quem tem coragem de entregar a própria mãe jamais muda. Lampião então caminhou até o tronco, passou a mão na corda para avaliar a firmeza e depois encarou o fazendeiro. Escute bem, Faustino. Eu não vim aqui para matar tu sem pensar. Eu não sou feito tu. Eu vim para te julgar. Faustino, desesperado, tentou se soltar, mas a corda apertou ainda mais. Lampião levantou o queixo, olhando cada cangaceiro nos olhos. Agora nós vamos saber se esse cabra tem coragem de encarar a própria culpa. Ele pegou a medalhinha da velha no bolso e ergueu para a luz pálida da lua. O pequeno objeto brilhou, simples, humilde, mas com peso enorme. Isso aqui, disse Lampião, é a única coisa que sobrou da mulher que te botou no mundo. E tu deixou cair no chão enquanto fugia, feito galinha assustada. Faustino começou a chorar convulsivamente. Me perdoe, me perdoe. Perdão tu pede a Deus, respondeu Lampião. Eu não tenho o que te perdoar. Não foi comigo que tu pecou. Lampião então deu um passo atrás e disse, agora eu vou dar ao sertão o que ele merece. A verdade. Ele virou para o bando. Desamarra ele. Zabelê arregalou os olhos. Desamarra, general. O senhor quer que a peste fuja? Lampião balançou a cabeça. Quem fugiu foi ele ontem. Hoje não foge mais. Zabelê obedeceu. A corda caiu no chão. Faustino ficou ali, livre, mas sem coragem de correr. Estava paralisado. Lampião então falou com calma. Faustino Araújo, anda para o meio do terreiro. Faustino deu passos curtos, trêmulos. Lampião o seguiu em silêncio. O bando assistia fixo, sabendo que algo grande estava prestes a acontecer. Agora tu vai olhar para mim, disse Lampião, e vai dizer sem gaguejar. Por qual motivo tu entregou tua mãe à onça? Faustino engoliu seco. Eu estava com raiva. Raiva de quê? De tudo, das dívidas, das cobranças, dela dizendo que eu não prestava.
E tu prestava? Lampião perguntou. Faustino baixou o olhar. Não. Pois pronto, disse Lampião. Tu mesmo confessou. Lampião deu um passo à frente, frente a frente com Faustino e completou. Agora o sertão vai decidir teu fim. Faustino ficou parado no terreiro feito alma perdida. O rosto lavado de suor e lágrimas, as mãos trêmulas, como se segurassem a própria sentença. O silêncio era tão forte que dava para ouvir o estalar distante de algum galho seco na caatinga. Os cangaceiros formaram um semicírculo, cada um com o olho duro, daqueles que já viram miséria demais para sentir pena de um cabra que fez o que ele fez. Lampião caminhou lentamente ao redor dele, como quem estuda um bicho acuado. Tu escutou bem o que eu disse, falou Virgulino sem elevar a voz. O sertão é quem vai te julgar agora. Faustino tentou manter o equilíbrio, mas as pernas bambearam. Seu Lampião, não faça isso comigo, não faça não. Lampião o encarou de frente. O que tu tem medo, Faustino? Da onça? Tenho medo é da morte. Tua mãe também teve, respondeu Lampião. E tu não pensou duas vezes. Faustino estremeceu, respirando com dificuldade, como se cada palavra fosse uma lâmina. Eita peste, murmurou Zabelê ao fundo. O cabra tá quase desmaiando. Jararaca cruzou os braços. É mesmo, corajoso só para judiar de velha. Lampião ergueu a mão e os comentários cessaram. O chefe do cangaço caminhou até a sombra do angico, onde a idosa tinha sido amarrada na véspera. A terra ali ainda guardava marcas, arranhões, mancha escura. Ele se abaixou, tocou a terra com os dedos e levantou o olhar para o grupo. A mãe dele gritou, disse Lampião a voz baixa. Gritou muito, gritou por ajuda. Zabelê completou. E esse filho de rapariga estava escondido dentro de casa. Faustino levantou a cabeça com lágrimas brotando. Não fala assim dela, por favor. Lampião se aproximou e apertou o queixo de Faustino com força. Tu não tem direito de pedir respeito nenhum. Tu matou tua própria mãe. Só não segurou a arma porque teve medo de sujar as mãos. Faustino soluçou e caiu de joelhos. Lampião deu um passo para trás, deixando-o ali, feito penitente, em frente a um altar. Levanta, ordenou. Faustino tremia. Eu não consigo. Levanta, repetiu Lampião. Ou eu te arranco do chão. Faustino obedeceu trôpego, com o rosto sujo de poeira e lágrimas. Lampião fez sinal com a cabeça. 2 cangaceiros foram até a casa grande pegar algo. Voltaram carregando uma peça de carne de bode misturada a sangue e vísceras, embrulhadas num pano velho. Faustino viu aquilo e quase caiu de costas. Não faça isso comigo, pelo amor de Deus. Lampião se manteve firme. Tu usou tua mãe como isca. Agora tu vai sentir o peso da tua escolha. Faustino tentou correr, mas Jararaca o segurou pelo ombro com uma mão só. Corra não, abestado. Se correr, fica pior. Lampião passou devagar ao lado dos homens e pegou o embrulho de vísceras. Ele se aproximou de Faustino com passo lento, calculado, como quem está entregando um recado. O fazendeiro gritou histérico. Seu Lampião, eu lhe dou tudo. Terra, dinheiro, gado, ouro. Eu tenho guardado no fundo do porão. Zabelê gargalhou com desdém. Olha aí, general. Até para morrer o cabra só lembra de dinheiro. Lampião não sorriu. Dinheiro para mim só serve para comprar bala. E bala eu já tenho. Então ele jogou o embrulho de vísceras aos pés de Faustino. O fazendeiro recuou, tropeçando na própria sombra, mas Jararaca o empurrou de volta. Fique aí, disse Lampião, e escute o que eu vou lhe dizer. Eu não mato homem desarmado, mas pelo que tu fez, o sertão vai querer te provar. Faustino chorava sem parar. Eu tô arrependido. Arrependimento que chega tarde não serve nem para fuxico, respondeu Lampião. Lampião então ergueu o queixo para o mato ao redor. A onça sentiu o cheiro de sangue ontem. Vai voltar. Sempre volta.
O bicho não gosta de deixar serviço pela metade. Faustino começou a gritar, a rezar, a prometer mundos e fundos a qualquer santo disposto a ouvir. Ave Maria, minha Nossa Senhora, se avexe não comigo, eu vou mudar, vou ser um homem bom. Zabelê bufou. Agora ele virou beato. Lampião levantou a mão e os homens se aquietaram. A noite avançava e o silêncio começou a ficar mais denso, como se o mato prendesse a respiração. De repente, escutou-se um estalo vindo da mata fechada. Faustino se virou para o som e quase caiu para trás. Vixe Maria! O que foi isso? Ninguém respondeu. O mato estalou de novo. Lampião estreitou os olhos e colocou a mão sobre a coronha da pistola, mas não sacou. Ele não planejava interferir ainda. Faustino tremia tanto que os dentes batiam. É ela! É a onça! Lampião falou sem emoção. Talvez seja bode, talvez seja tatu, talvez seja tua consciência te atormentando. Faustino caiu de joelhos outra vez. Eu não quero morrer assim, eu sou cristão. Lampião respondeu rápido. Tua mãe também era. Mais um estalo no mato, dessa vez mais próximo. Faustino começou a se arrastar pelo chão. Pelo amor de Deus, me ajude. Jararaca o segurou pela camisa. Se rastejar adianta alguma coisa, metade dos cangaceiros do mundo estava vivo, meu irmão. Lampião se aproximou lentamente de Faustino. Escuta, eu não sou Deus, não sou juiz. Eu só faço justiça onde o governo nunca pisa. Então me mate logo, implorou Faustino. Mas não me deixe pra onça. Tu deixou tua mãe, retrucou o Lampião. Eu não vou tirar de tu o que tu deu a ela. Faustino desabou num pranto alto, arrastado, animalesco. Lampião deu alguns passos para trás e fez sinal para o bando. Eles recuaram alguns metros, mas continuaram visíveis, de pé, olhando firmes. Se a onça vier, disse Lampião, nós ainda estamos aqui. Faustino levantou o rosto, esperançoso. Então vocês vão me salvar? Lampião respondeu sem hesitar. Isso depende do sertão. Os cangaceiros ficaram imóveis, observando cada sombra. A tensão era como corda esticada pronta para arrebentar. A noite parecia segurar o fôlego, esperando o que viria. Faustino tremia como vara verde, os olhos arregalados, o corpo entregue ao pavor absoluto. O mato estalou mais uma vez, dessa vez mais forte. Lampião não se moveu. Os homens não se mexeram. Faustino abriu a boca num grito mudo. O sertão ia decidir, e estava quase pronto para isso. O estalo do mato se repetiu, mais forte, mais próximo, como se algo pesado estivesse rompendo galhos, sem se preocupar em esconder a presença. Faustino ficou imóvel, o rosto pálido, feito cal de parede velha, respirando tão rápido que parecia prestes a desmaiar. Seus olhos percorriam cada sombra, cada canto escuro, procurando desesperadamente um sinal de salvação que não viria. Lampião, parado alguns metros atrás, observava tudo com a calma fria de quem conhece o sertão melhor do que qualquer homem vivo. Os cangaceiros estavam alinhados, atentos, mas sem pressa, silenciosos como pedra. Zabelê murmurou baixo. General, isso aí não é bode, não. Eu sei, respondeu Lampião seco. O barulho veio de novo. Troncos menores quebraram, galhos arrastaram pelo chão. O som era lento, calculado, como se a criatura estivesse avaliando o ambiente antes de se mostrar. Faustino começou a chorar alto. Meu Deus, minha Nossa Senhora, eu não quero morrer assim. Lampião deu um passo à frente. Tu nunca pensou se tua mãe queria morrer assim? Eu não pensei, gritou Faustino desesperado. Eu não pensei em nada. Pois é, agora o sertão tá pensando por tu. Jararaca cochichou para o colega. Esse cabra vai cair durinho antes da onça chegar. Lampião ergueu o braço pedindo silêncio total. O mato se mexeu à esquerda, depois à direita. A onça estava arrodeando o terreiro, rodeando, farejando. O cheiro das vísceras espalhadas pelo chão impregnava o ar quente, doce e repulsivo. Faustino agarrou a própria camisa como se pudesse se esconder dentro dela. Seu Lampião,
O senhor é homem de fé, me salve. Lampião respondeu sem olhar para ele. Fé não salva cabra sem vergonha. Fé salva quem merece viver. Outro estalo. Dessa vez, um rugido baixo, profundo veio da mata. Faustino soltou um grito estrangulado. É ela! É ela! Zabelê comentou. Onça não ruge assim à toa, tá avisando. Avisando que tá perto, completou Jararaca. Lampião não tirava os olhos da escuridão. Sua mão estava próxima à coronha da pistola, mas não a tocava. Não ainda. Ele conhecia o tempo das coisas. Sabia quando o sertão queria ensinar uma lição. Faustino se jogou no chão, engatinhando de costas. Eu faço qualquer coisa, pago o que o senhor quiser. Vendo a fazenda. Lampião riu, mas era um riso seco, sem alegria. A fazenda já não é tua. O povo da redondeza vai dividir. Tu só tem uma coisa para entregar agora. Tua coragem. Faustino soluçava, varrido por pânico puro. Eu não tenho coragem. Pois então vai morrer sem ela, disse Lampião. O mato se abriu. A onça saiu da escuridão como sombra viva, lenta, majestosa, enorme. O corpo musculoso se movia sem som, exceto pelo farfalhar suave das folhas sob suas patas. Seus olhos brilhavam amarelos, fixos em Faustino. Os cangaceiros prenderam a respiração. Faustino engasgou num grito. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Me ajudem! Lampião levantou a mão de novo. Ninguém se mexe. A onça avançou um passo, depois outro. Farejou o ar, olhou para as vísceras, olhou para Faustino. Sentiu o cheiro de medo, que para ela era quase convite. Faustino começou a rastejar, tentando se esconder atrás de uma pedra. Jararaca comentou sem mover um músculo. Olha aí. A coragem do cabra acabou antes da mãe dele. Lampião permaneceu imóvel. A onça rosnou, baixa, ameaçadora. Faustino chorava tão alto que ecoava pelo terreiro. Seu Lampião, pelo amor de Deus, atire, faça alguma coisa. Virgulino finalmente falou com voz firme. Faustino Araújo, tu sabe por que tu tá vivo até agora? Faustino tremia, sem conseguir responder. Lampião continuou. Porque eu não vou deixar a onça matar tu. Faustino arregalou os olhos, sem acreditar. Vai me salvar? Vou, respondeu Lampião. Mas antes tu vai ouvir o que eu tenho para dizer. A onça deu outro passo mais perto. Lampião manteve o tom calmo. A morte da tua mãe não é culpa da onça, é tua. Faustino balançou a cabeça, choramingando. Eu sei. Tu quer viver? Quero, gritou ele. Quero sim. Então fica de pé, ordenou Lampião. Faustino tentou levantar, mas caiu 2 vezes antes de conseguir ficar de joelhos. É mais alto, cabra frouxo, disse Zabelê. Faustino ficou de pé, cambaleando. A onça rosnou, indecisa entre atacar ou esperar. Lampião, finalmente, levou a mão à pistola, mas não sacou. Seu olhar estava preso no animal, mas sua voz se dirigiu a Faustino. Se tu der um passo para frente, eu mato ela. E se eu não conseguir? Aí tu morre, respondeu Lampião. É simples. Sertão gosta de simplicidade. Faustino engoliu seco. A onça aproximou. Os cangaceiros ficaram tensos. Então Faustino deu meio passo. A onça bufou e recuou ligeiramente. Lampião observava. Faustino deu outro passo. A onça hesitou. Continue, disse Lampião. Mostre que tu não é só covardia e álcool. Faustino tremia, mas avançou de novo. A onça rugiu e deu um pulo curto para o lado, avaliando. Lampião finalmente sacou a pistola. O clique seco ecoou no silêncio. Mais um passo, Faustino. Eu não sei... Vá, antes que ela decida por tu. Faustino fechou os olhos e deu o terceiro passo. A onça saltou. Faustino gritou. A pistola de Lampião disparou. 1 vez, 2. A onça caiu rolando na poeira. Ferida, não morta, mas incapacitada. Os cangaceiros correram para cercar o animal. Faustino desabou no chão, tremendo como vara de marmeleiro.
Lampião guardou a arma, caminhou em direção ao fazendeiro devagar, calculado. Tu tá vivo, disse ele, parando diante do homem caído. Mas isso não quer dizer que escapou. Faustino o encarou com terror novo. Lampião completou. Agora começa o julgamento dos homens, não só o do sertão. A onça se contorcia na poeira, urrando baixo, ferida e enfurecida. Os cangaceiros a cercavam com armas em punho. Mas Lampião levantou a mão, impedindo que alguém desse o tiro final. O animal não representava mais perigo imediato. Estava vivo, mas sem forças para atacar. Faustino continuava de joelhos, o corpo trêmulo, a respiração descompassada, o rosto desfigurado pelo medo. Suas roupas estavam encharcadas de suor e poeira, e o chão ao redor mostrava as marcas do desespero que tinha vivido. Lampião caminhou lentamente em direção a ele. O silêncio ali era tão pesado que até os grilos pareciam ter parado de fazer barulho. Faustino Araújo, chamou Lampião com voz seca. Levante, agora. Faustino tentou se erguer, mas as pernas falharam. Ele caiu outra vez, como se o próprio peso da culpa fosse maior do que seu corpo podia suportar. Zabelê bufou ao lado. Eita cabra frouxo! Tá parecendo buchada mal cozida, se desmanchando toda. Jararaca completou. Na hora de judiar da velha, ele tinha força, né? Lampião não desviou o olhar. Levante, repetiu mais firme. Eu não vou repetir de novo. Faustino, com dificuldade, apoiou as mãos no chão e conseguiu se pôr de pé. Cambaleava feito bêbado, mas estava de pé. Lampião aproximou-se dele apenas o suficiente para que suas sombras quase se tocassem. Tu escapou da onça, por agora, Virgulino disse, mas ainda não escapou do que tu deve. Faustino fechou os olhos, soluçando. Seu Lampião, eu faço tudo o que o senhor quiser, eu juro. Lampião ergueu o dedo indicador pedindo silêncio. Tu não vai abrir a boca até eu mandar. Faustino travou a respiração, imóvel. Lampião então falou com calma e crueldade calculada. Eu poderia matar tu aqui mesmo, era só puxar o gatilho. Não precisava nem gastar saliva, mas morte rápida é prêmio, e tu não merece prêmio de homem. Os cangaceiros se entreolharam. Sabiam que Lampião não falava em vão. Lampião deu um passo para trás, avaliando o cenário, o chão, o angico, a onça agonizando. Tu vendeu tua mãe como se fosse objeto. Tu achou que o sertão ia deixar barato? Faustino começou a chorar de novo. Eu tava doido, seu Lampião. Tava encabulado com as dívidas. O agiota ameaçou minha vida. Eu... Lampião ergueu a mão, cortando sua fala. Todo mundo tem dívida, cabra safado. Todo mundo já sentiu aperto. Mas não é todo mundo que entrega a mãe pro mato comer. Zabelê bateu o pé no chão. Ave Maria, general, esse cabra me dá nojo só de olhar, Lampião continuou. Tu acha que é o único homem do sertão que já se lascou com dinheiro? Eu vi vaqueiro perder tudo para doença. Eu vi pai vender as únicas cabeças de gado para comprar remédio pro filho. Eu vi matuto comer farinha seca por semanas para pagar promessa. Faustino chorava mais forte. Eu sei, mas eu tava desesperado. Desespero não dá direito de matar ninguém, retrucou Lampião. Muito menos a própria mãe. Jararaca bateu na coxa com indignação. Isso não é nem desespero, isso é covardia das brabas. Lampião olhou Faustino nos olhos, firme, quase sem piscar. Agora tu vai levantar a cabeça. Faustino obedeceu, ainda tremendo. Lampião continuou. Tu vai olhar para aquela onça. Faustino virou lentamente o rosto para o animal agonizando. Tu vai olhar, insistiu Lampião, e lembrar que a culpa não é dela. A culpa é tua. O bicho só fez o que bicho faz. Mas tu escolheu ser pior do que bicho. Faustino engoliu duro. Eu não sei o que me deu. Lampião se aproximou mais e disse, quase sussurrando, deu foi ganância. Deu foi preguiça de trabalhar.
Deu foi medo de perder dinheiro. Deu foi a certeza de que a vida dos outros não vale nada. Faustino tremia. Eu posso mudar, Zabelê riu alto. Mudar? Mudar para onde? Pro inferno? Lampião ergueu a mão e Zabelê se calou na hora. Virgulino então falou com frieza matemática. Tu não vai morrer hoje. Faustino arregalou os olhos. Então o senhor vai me soltar? Lampião deu um meio sorriso curto, sem alegria. Soltar? Ele repetiu. É disso que tu tem medo? Que eu te deixe solto no mundo? Faustino ficou confuso. Mas o que vai acontecer comigo? Lampião virou para os cangaceiros. Tragam ele! Os homens avançaram e agarraram Faustino pelos braços. Ele gritou, esperneou, tentou se livrar. Me soltem, pelo amor de Deus. Lampião caminhou à frente, rumo à casa grande da fazenda. Os cangaceiros arrastavam Faustino atrás. O interior da casa estava escuro, silencioso, com cheiro de mofo e abandono emocional. Cada canto parecia gritar lembranças podres. Na parede da sala havia um quadro grande da mãe dele, mais jovem, com olhar doce e humilde, segurando um rosário. Lampião parou diante do quadro. Tu lembra dela assim? Faustino chorou mais forte. Lembro, pois devia ter lembrado antes. Então Lampião deu a ordem. Abram o porão. Zabelê foi até a cozinha e puxou a porta de madeira que rangia como se estivesse viva. Um cheiro de umidade e esquecimento subiu. Joguem ele lá dentro, ordenou Lampião. Faustino entrou em pânico. Não! Pelo amor de Deus, não! Eu tenho medo do escuro! Jararaca deu um empurrão e Faustino caiu escada abaixo, rolando até o fundo. Lampião ficou parado no alto da escada, olhando-o lá embaixo. Tu vai ficar aí até amanhecer. Amanhecer? Gritou Faustino. É, amanhecer. Quando o sol bater nesse chão, nós resolve o que vai ser de tu. Faustino batia nas paredes implorando, gritando com voz fraca. Pelo amor de Deus, suas pestes, me tirem daqui. Lampião deu meia volta. Fechem a porta. A madeira rangeu e o escuro engoliu os gritos. General, perguntou Zabelê, e amanhã? Lampião respondeu sem hesitar. Amanhã ele vai enfrentar os vivos, que é pior do que enfrentar onça. A madrugada avançou lenta, pesada como caldo grosso. O terreiro ficou silencioso depois que os gritos de Faustino foram abafados pela porta do porão. Do lado de fora, os cangaceiros se ajeitaram em volta da casa grande, cada um escolhendo um canto para descansar. Mas nenhum relaxou totalmente. Era noite de tensão, daquelas em que o vento sopra diferente, carregando presságio no ar. Lampião ficou sentado num tamborete improvisado, afiado no olhar, observando a escuridão como quem conversa com ela. Às vezes, ele inclinava a cabeça, escutando o rangido do porão. O som vinha e ia. Às vezes, um grito abafado. Às vezes, choro. Às vezes, silêncio total. Zabelê chegou perto, limpando a lâmina do punhal na perna da calça. General, o cabra não vai aguentar até de manhã, não. Tá se acabando lá dentro. Lampião respondeu sem olhar para ele. Deixe. Tem castigo que o homem aplica. Tem castigo que a própria consciência termina. Jararaca se aproximou com uma cuia d'água, bebendo e passando para o chefe. Faustino tá arengando com os fantasmas dele. O escuro faz isso. O escuro mostra quem a pessoa é de verdade, disse Lampião. No claro, todo mundo força coragem. No escuro, não. Os homens concordaram com a cabeça. O silêncio dominou de novo. A noite ia passando, arrastando corrente. De vez em quando, um baque vinha lá de baixo. Faustino batendo na parede, tentando achar saída, ou talvez caindo de tanto desespero. Cada pancada ecoava pelo piso de madeira, lembrando que o amanhecer se aproximava e que o julgamento final estava por vir. Quando o primeiro fiapo de luz tocou o horizonte, os galos da fazenda começaram a cantar.
O canto dele soava estranho naquele lugar marcado por tragédia. Zabelê se levantou, espreguiçando os braços. Vixe, general, agora é a hora. Agora, repetiu Lampião, se pondo de pé. Lampião caminhou até a porta do porão. Os cangaceiros ficaram atrás dele, alinhados, sérios, invocados. O silêncio pesava. Lampião tocou a madeira com o punho fechado e chamou. Faustino Araújo. Nenhuma resposta. Lampião bateu de novo. Levante daí, cabra safado. O dia amanheceu. Um gemido fraco veio lá de dentro. Zabelê levantou a sobrancelha. Tá vivo, mas parece meio desmantelado. Lampião destravou a tranca e abriu a porta. O cheiro de mofo, sujeira e suor velho subiu como um bafo quente. Os degraus rangiam de um jeito que incomodava a alma. Lá embaixo, Faustino estava encolhido no canto, abraçado às próprias pernas, o rosto amarrotado como pano esquecido na chuva. Seus olhos fundos mostravam mais medo do que vida. Levante, ordenou Lampião. Eu não consigo, Faustino respondeu a voz arranhada. Consegue sim. Se tu conseguiu entregar tua mãe para a onça, consegue levantar também. Faustino tentou se erguer, cambaleou, apoiou a mão na parede e finalmente ficou em pé. Lampião desceu 2 degraus, deixando o rosto meio à sombra. Agora tu vai subir, devagar, sem tropeçar. Faustino subiu a escada tremendo, como se cada passo fosse um castigo. Quando chegou no alto, os cangaceiros abriram espaço. Ele saiu do porão mancando, com a camisa rasgada e o olhar perdido. Lampião saiu atrás dele e fechou a porta com firmeza. Agora sim, disse ele, tá pronto para ouvir o resto. Faustino choramingou. Seu Lampião, eu passei a noite toda vendo ela, a minha mãe, me chamando de assassino, dizendo que eu não presto, não sou gente. Zabelê resmungou. Pelo menos a velha sabe das coisas. Lampião fez sinal e os comentários cessaram. Faustino Araújo, começou Lampião. Tu teve a noite toda para lembrar do que fez. Agora tu vai falar. E vai falar a verdade, sem gaguejar. Faustino respirou fundo, soluçando. Eu estava devendo muito, seu Lampião. Muito mesmo. O agiota lá de Vila Bela disse que ia tomar minha terra e meu pescoço. Minha mãe não queria que eu vendesse as cabeças de gado. Ela disse que era pecado. Disse que eu tinha que trabalhar, plantar, criar. E tu não quis trabalhar, completou Lampião. Eu não aguentei, Faustino murmurou. Quando a onça começou a pegar os bezerros, eu só pensei no dinheiro indo embora. E eu perdi o juízo. Eu fiz aquela desgraça. Lampião balançou a cabeça devagar. Tu perdeu o juízo faz tempo, só descobriu agora. Faustino caiu de joelhos. Me perdoe, pelo amor de Deus. Lampião respondeu seco. Perdão é coisa de igreja. Eu não sou padre. Faustino ergueu o rosto e olhou para os cangaceiros. Vocês acreditam em mim? Eu tô arrependido. Jararaca bufou. Arrependido tu tá é de ter sido pego. Lampião deu um passo à frente e disse. Levante, tu não vai morrer de joelhos. Faustino levantou, cambaleante. Lampião então apontou para a estrada. Nós vamos cavalgar até Vila Bela. O povo de lá precisa saber o que tu fez. Faustino arregalou os olhos de pavor. O povo? Não! Eles vão me matar! Lampião o encarou firme. Talvez. Mas eles têm direito de saber quem é que vive aqui enganando todo mundo. Zabelê acrescentou. A ruma de gente que tu enganou vai ficar sabendo que tu não vale nem o pó do chique-chique. Faustino tremia de novo. Por favor, eu faço qualquer coisa. Tu vai fazer sim, disse Lampião. Vai enfrentar o povo que tu enganou. Tu vai ouvir da boca deles o que tu merece. Faustino tentou recuar, mas Lampião segurou seu braço com firmeza. Corra não. A coragem que tu não teve com tua mãe, agora vai ter com os vivos. Lampião então deu a ordem. Amarre ele no cavalo.
Os homens obedeceram imediatamente. Faustino foi colocado de lado como criminoso exibido. Aquela humilhação era apenas o começo. Lampião montou em seu animal e disse: agora sim, vamos levar esse cabra para quem importa. Os cangaceiros se alinharam, a poeira subiu, o dia clareava com pressa. E o destino de Faustino seria decidido não pela onça, não pelo escuro do porão, mas pela língua afiada e a justiça crua do povo nordestino. A manhã nasceu quente, seca, sem piedade. O tipo de calor que parece grudar no couro da gente. Lampião colocou o chapéu de couro na cabeça, ajeitou o rifle no ombro e deu o comando com a voz firme que não permitia discussão. Bora! O povo de Vila Bela vai querer ver esse cabra safado de perto. Faustino foi amarrado atravessado no lombo de um cavalo magro que relinchava impaciente com o peso do fazendeiro. Zabelê deu um tapa no traseiro do animal, fazendo-o andar. Faustino gemeu alto, não só de dor física, mas de medo puro. Seu Lampião, pelo amor de Deus, me solte. O povo vai me linchar. Lampião virou o rosto devagar. Linchar é pouco pelo que tu fez. Mas eu não vou mandar te matar. Quem decide é o povo. Tu vai olhar no olho de cada um que tu enganou, humilhou e judiou. Os cangaceiros riram baixo, trocando olhares. Eita gota serena, disse Jararaca. O cabra vai se mijar todinho. Lampião manteve a expressão fechada, sem se deixar contagiar pelo deboche. Seu semblante sério dizia tudo. Aquela era uma marcha de julgamento. Não era vingança cega, era justiça enraizada nas veias do sertão. A comitiva avançou pela estrada de barro, levantando poeira. O sol batia nos chapéus de couro, faiscando como faca afiada. No caminho, cruzaram com vaqueiros, mulheres carregando latas d'água, meninos famintos brincando com ossos de boi. Todos paravam ao ver a figura amarrada ao cavalo e reconheciam imediatamente quem era. Oxente, é Faustino Araújo. É ele mesmo. Então é verdade que o condenado entregou a própria mãe para a onça. Os comentários se espalhavam mais rápido que fogo em palha seca. Em cada curva da estrada, mais gente se aproximava, formando um cortejo crescente. Uma avó segurou a mão do neto e cuspiu no chão. Ave Maria, que homem ruim desse jeito merece o quê? O menino respondeu: peia, vó, muita peia. Lampião ouviu e apenas assentiu. O sertão sempre soube julgar melhor que qualquer tribunal. Quando chegaram na entrada de Vila Bela, uma multidão já aguardava. Homens com chapéus de palha, mulheres com avental, idosos, cabras magros, crianças de pé descalço. Era um mói de gente, todos empolgados, indignados, revoltados. Faustino, amarrado no cavalo, tremia feito vara verde. Seu Lampião, pelo amor de Deus, eles vão me matar. Se tu tivesse medo de morrer, Num tinha matado tua própria mãe, respondeu Lampião. Lampião ergueu a mão e o povo se calou. Era impressionante como a presença dele silenciava até vento. Povo de Vila Bela, gritou Lampião. Eu trouxe aqui diante dos teus olhos o homem que entregou a mãe dele como isca para a onça pintada. Um burburinho pesado tomou conta da praça. É verdade, gritou uma mulher. Eu mesma vi a coitada trabalhando na feira, cansada, velha, sustentando esse cabra da peste. Misericórdia, disse um pescador. Esse aí nem gente é. Lampião continuou. A velha morreu sozinha, com medo, enquanto o filho se escondia dentro de casa. Ele queria salvar o dinheiro, não a mãe. O povo começou a se agitar. Alguns gritavam que queriam justiça, outros pediam que ele fosse arrastado. Alguns homens pediam que fosse entregado ao mato para a onça terminar o serviço. Faustino chorava alto. Eu tô arrependido. Me perdoe, povo. Me perdoe. Lampião ergueu o braço e o silêncio voltou. Arrependimento só serve quando chega antes do pecado. Depois vira fuxico. Zabelê sussurrou ao lado. General,
O povo tá com sangue nos olhos. Lampião respondeu: é por isso que eu trouxe ele. Lampião caminhou até o centro da praça, parando ao lado do cavalo onde Faustino estava amarrado. O que tu fez, Faustino Araújo, não tem volta. Mas eu te dou uma chance. O povo daqui vai decidir o que fazer contigo. O povo explodiu em vozes. Mata! Arranca do cavalo! Joga no rio! Lampião observou, avaliando cada grito. Então ergueu a mão novamente. Ei! Chamou. O sertão é severo, mas também sabe pesar. Ninguém aqui vai virar assassino por causa de um assassino. O povo murmurou, mas ouviu. Lampião encarou Faustino de frente. Tu vai trabalhar para esse povo. Cada terra que tu roubou, tu devolve. Cada dívida que tu fez cair nas costas dos outros, tu paga. Cada injustiça que tu cometeu, tu conserta. Faustino arregalou os olhos. Eu faço... Lampião concluiu. E se tu fugir, ou se tu voltar a judiar de alguém, o sertão não vai te salvar, nem Deus vai querer te esconder. O povo aprovou com acenos de cabeça. Alguns ainda queriam sangue, mas a palavra de Lampião era lei. Zabelê soltou Faustino do cavalo com um puxão seco. O homem caiu de joelhos diante da multidão. Uma mulher idosa se aproximou, segurando um rosário. Eu conheci tua mãe, Faustino. Era uma santa. Tu não vale o pó do chão que ela pisava. Faustino chorou, encolhido. Ela completou. Agora tu vai pagar cada lágrima que ela derramou. Lampião tocou o ombro da idosa com respeito. Pode deixar que ele vai. Os cangaceiros montaram nos cavalos. Lampião olhou uma última vez para Faustino. Tu me escute bem. Eu não vim aqui para matar tu. Vim para te deixar vivo, para tu aprender que a pior prisão é carregar o que tu fez. Faustino ficou ali, cercado pela própria vergonha, diminuído diante do povo. Lampião virou o cavalo. Bora, cabras! O sertão ainda tem muito desmantelo pra gente resolver. O bando cavalgou de volta à estrada aberta, erguendo poeira, enquanto o povo se afastava, deixando Faustino sozinho no meio da praça, esmagado pela própria culpa. E assim, no sertão onde justiça e vingança se misturam como pó e vento, ficou decidido o destino de um homem que achou que podia enganar o mundo inteiro, até descobrir que o sertão não esquece, não perdoa e nunca dorme.